Pega agora o seu exemplar das Escrituras. Já estou de posse da minha Bíblia. Abra comigo no livro de Mateus, amém? Mateus capítulo 28, do verso 16 ao 20 da palavra. É uma leitura expansiva, são palavras que Jesus deixou. São palavras que o Senhor Jesus ordenou. São palavras que o Senhor dá uma grande afirmativa. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca enganou ninguém. Pelo contrário, sempre fez o que era certo e correto diante dos olhos do Todo-Poderoso. Em todo o tempo, Jesus agradou a Deus. Então perceba que são palavras relevantes, têm engajamento, são palavras de vida. Então vamos fazer esta leitura. A epígrafe em cima diz: a grande comissão. Verso 16. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que forte na igreja. Eu quero frisar o verso 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra de Deus, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Jesus, o Cristo. Igreja, texto esse muito empolgante, onde Jesus dá uma ordem, uma afirmativa: ide e fazei discípulos. Olha, e a Bíblia relata que ainda tinha pessoas que estavam duvidando. Perceba, a dúvida não é de Deus. A incredulidade não é de Deus. O medo não é de Deus. São formas que o inimigo utiliza para distanciar a pessoa de Deus. Quando você está fervoroso na presença de Deus, quando você acredita que você tem fé, é algo formidável. Isso agrada ao Todo-Poderoso. Você lembra o que diz as Escrituras? O homem sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, a Bíblia vai mais longe ainda. O próprio Deus fala: o meu justo viverá pela fé. E quando Jesus estava lhe dando ordens, quando Jesus estava dando uma afirmativa, ele estava dizendo para os seus discípulos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outras palavras, estarei com vocês pela eternidade. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Esse Deus não desaponta. Esse Deus não está contigo apenas nos momentos bons. Pelo contrário, Jesus está comigo e com você em todo e qualquer tipo de situação, até a consumação dos séculos, querido ouvinte da palavra de Deus. E ali ele estava dando as suas últimas ordens. Jesus estava trazendo algo da parte de Deus que é vindouro, que é eterno. Os discípulos, eles aguardaram em Jerusalém. Porque Jesus também ensinou dizendo: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder. E eles ficaram em Jerusalém aguardando esse revestimento. Esse versículo que nós lemos é o final do livro de Mateus. Evangelho escreveu São Mateus, o apóstolo. E Jesus delegou ordens. Jesus deu uma direção para eles. Eles não ficaram na revelia. Eles não ficaram de qualquer jeito. Pelo contrário, eles ficaram na obediência. Eles ficaram naquilo que o Senhor Deus estipulou para eles. E quando eles ficaram ali em Jerusalém aguardando o revestimento, aproximadamente 120 pessoas na oração, no jejum, sem cessar, constante. Sempre tinha alguém orando, sempre tinha alguém jejuando, buscando a presença de Deus. Até que foi derramado o Espírito Santo. Até que veio até eles a promessa.
a qual Jesus fez, a qual os profetas também fizeram, homens que foi dado a eles a revelação, inspiração divina. Deus tomou a boca deles, profetizando que haveria o derramado do Espírito Santo, um grande avivamento. E nós bem sabemos que no livro de Atos, capítulo 2, aconteceu o cumprimento da promessa. Perceba, eles esperaram firmemente na promessa. Em Atos 2, aconteceu que quando eles estavam ali orando, jejuando dentro de uma casa, dentro de uma residência, aproximadamente 120 pessoas, o Espírito Santo entrou dentro daquela casa. Foi visto por eles um vento veementemente e impetuoso, encheu toda a casa, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, iam repousando sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Há relatos também que após essa descida, muitas pessoas foram convertidas. Muitas pessoas começaram a aceitar a Cristo de fato e de verdade, em função dos sinais, em função de maravilhas que aconteciam. Eles começaram a fazer o quê? Discípulos. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, uma quantidade grande de pessoas já se converteram ao cristianismo através de uma única pregação do apóstolo Pedro. Perceba, eles começaram a fazer discípulos. Senão que Jesus disse, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a Santa Trindade. Pois bem, daí então começou a obra. Daí então eles começaram a proclamar Jesus aos quatro cantos desta terra. Começaram por Jerusalém. Deus, por sua vez, levantou também Saulo, que outrora era perseguidor, e agora começou a proclamar Jesus, se tornou perseguido, mudou seu nome para Paulo. Paulo começou a levar o evangelho aos outros continentes, a Ásia. Ele começou a levar para a Grécia, para Roma e diversos outros países. A palavra de Deus começou a ganhar outros caminhos mais distantes. Não ficou apenas em Jerusalém, começou a ir para outros países. Até mesmo Paulo, quando veio a falecer, quem assumiu o legado, a tradição em Roma, foi Pedro. Começou a se expandir a obra de Deus. Os discípulos começaram a se fazer até mesmo em outros continentes, em outras nações. Percebe que quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, isso ia se cumprir. Nos dias de hoje, tem discípulo de Jesus em todos os lugares da terra, em outros continentes, em outras nações. E isso foi uma confirmação a qual Deus dara a Pedro. Pedro estava lá de fora da sua casa e ele teve uma visão. Ele viu um lençol muito grande. E ali se fazia animais que eram tidos como impuros para os gentios. Ou melhor dizendo, impuro para a nação de Israel. Os gentios comiam daquilo, mas a nação de Israel não comia porque Deus na sua palavra ensinava a não se alimentar. E viu esse lençol e amarrava tudo aquilo. E a voz dizia, mate e coma. A visão veio por 3 vezes ao apóstolo Pedro. Aí Pedro disse, Senhor, nada impuro já entrou pela minha boca. Eles obedeciam aos 10 mandamentos, às ordenanças, os preceitos, o Velho Testamento. Está em vigor, não caiu por terra. Aí, pela 3ª vez, o apóstolo Pedro entendeu que a palavra de Deus estava sendo deliberada, estava sendo liberada para os gentios, pois os gentios se alimentavam daquilo. E quando a visão veio para ele, era Deus permitindo que ele levasse a palavra para pessoas de outras nações, pessoas de outros povos, línguas. Isso se cumpriu de uma forma bem fácil de entender, quando os 2 soldados enviados por Cornélio à casa onde Pedro estava, chamando Pedro para trazer a palavra na casa de um centurião romano, que todavia era uma pessoa humilde, simples, ajudava os pobres, tinha um coração muito bom e acreditava em Jesus. Chegou até ele o evangelho. O anjo, por sua vez, se manifestou a Cornélio mandando os anjos, ou melhor dizendo, mandando os soldados. E Pedro, por sua vez, veio com ele. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, se fazia toda a sua família. Cornélio chamou toda a sua família. E ali, Pedro, por sua vez, levou alguns discípulos. E Pedro começou a pregar dentro da casa de Cornélio, um gentio.
um povo, uma nação diferente da nação de Israel. Pedro, quando começou a dar o testemunho, começou a trazer o sermão, que Jesus veio, Filho de Deus, padeceu na mão dos magistrados, foi julgado, condenado, foi morto numa cruz de forma injusta, pois Jesus não fez nada de errado. Quando ele começou a trazer o testemunho, ele disse, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Deus Pai o ressuscitou. O Espírito Santo entrou dentro daquela casa, onde se fazia Cornélio, um centurião romano, chefe de uma quantidade de soldados. Lá se fazia toda a sua família, esposa, filhos, diversas pessoas da sua família. O Espírito Santo entrou. E eles foram cheios do Espírito Santo. Houve batismo com o Espírito Santo, no atacado, a granel, a rodo. Ali se consumiu mais discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora só que em outras nações, em outros povos, em outras línguas. E todavia eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, a palavra é muito boa, mas o tempo se avança. Perceba, eles traziam um testemunho, mas também trazia os ensinamentos de Jesus. É bom falar que Jesus cura, Jesus liberta, que Jesus converte. É bom falar que Jesus restaura, restitui, fecha a boca do leão, quebra a obra de feitiçaria, obra de macumbaria, obra de inveja, ciúme, olho gordo. Só que também eles traziam os ensinamentos de Jesus, a doutrina, a sã doutrina. Eles combatiam o pecado, a perdição. Eles apontavam onde estava o erro, onde estava a falha. Para nós sermos de Jesus, temos que carregar também as verdades, trazer os juízos de Deus. E nos dias de hoje está sendo um pouco falado. Outrora, antigamente, era mais dito, era mais proclamado. Pregar contra o pecado e contra a perdição, contra o uso de roupas indecentes. Pregar muitas vezes contra a sensualidade, a vaidade. Era mais difundido lá atrás. E todos eles pregavam contra o pecado e contra a perdição. E Jesus era com eles. Eles tinham uma vida de oração, uma vida de jejum. Eles se separavam para Deus, por sua vez, usá-los. Grande é o preço, querido ouvinte da palavra, daquele que é usado por Deus, a serva do Senhor, o servo do Senhor. E muitas das vezes as pessoas não querem mais ouvir os juízos, os decretos, as ordenanças de Deus. Costumo sempre dizer, um homem de Deus, que é representante de Cristo, um homem de Deus, que é extensão do céu, é embaixador do Evangelho, ele não usa o short, não fica sem camisa, não usa a camiseta, a regata, é sempre bem vestido, usa uma calça. Não que você tenha que usar um terno, uma gravata o dia inteiro, não é isso. Mas use uma camiseta manga longa, eu ainda uso uma por baixo. Fecha o seu corpo, você é morada, você é templo do Espírito Santo, você é representante de Cristo. Os discípulos carregavam essa doutrina, eram bem vestidos, cabelo bem cortado, barba feita. Homem de Deus tem que ser assim, igreja, tem que ter a sua identidade. Também como uma mulher. A mulher de Deus não usa a calça, usa o vestido ou a saia, para baixo do joelho. É jardim fechado para Deus. A mulher que é de Deus, que é templo, morada do Espírito Santo, não anda mostrando parte do seu corpo para o outro homem. Mostra para o seu esposo, para o seu marido. Homem e mulher de Deus não se alimenta com carne suína, carne de porco, porque Deus em sua palavra ensina a não consumir em função das doenças que a pessoa pode vir a adquirir. Se a carne de porco, igreja, tem bactérias, vírus que podem prejudicar a sua saúde, Deus na sua palavra ensina a não consumir em função da doença que você pode adquirir, de alguma patologia que você pode vir adquirir. Perceba, existem exemplos nas Escrituras. Quando aquela visão veio para Pedro, dos animais que era tido como impuro, ele não se alimentava daqueles determinados tipos de animais. A visão veio para mostrar para ele que a palavra era para ser levada aos gentios também, porque os gentios se alimentavam de todos aqueles alimentos. Quando ele trouxe a palavra na casa de Cornélio, ele também trouxe as doutrinas, ele também trouxe os ensinamentos. Entende o mistério da palavra? Temos que pregar a doutrina, temos que trazer a sã doutrina, temos que confrontar o pecado e a perdição. Aí muitos pensam, mas não é uma pregação, não é um evangelismo? Sim, mas tem que carregar a doutrina também. Tem que trazer as leis de Deus também. Tem que trazer as verdades de Jesus também. Jesus nos quer por completo. Jesus nos quer corpo, alma e espírito. Libertação, conversão.
Isso é primordial, isso é fundamental na vida de um cristão que quer comunhão, quer parte com Deus. E nós procuramos, o pastor Francisco, por exemplo, eu procuro trazer na essência, na pureza, a igreja primitiva, continuar o legado, continuar com essa tradição. Os mais experientes na fé, procurem os fundadores de grandes ministérios, homens de Deus. Eles traziam a doutrina. E Deus usava eles tremendamente, poderosamente. Agora, na grande maioria, não posso generalizar. Quem está assumindo não está trazendo mais as verdades. Traz uma mensagem persuasiva que eleva a autoestima da pessoa, massageia o ego, põe a pessoa no pedestal, passa mel na pessoa, mas não fala as verdades de Deus. Para a pessoa se libertar, se converter, não somente do exterior. Igreja, eu sei que as vestes não salvam. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas nós precisamos ter a nossa identidade. Quem é do céu sabe como se vestir na terra. E a palavra de Deus também exige libertações do nosso interior. Tire as raízes de amargura. Remova da sua vida os carrapichos, as rapinas, os comichões nos ouvidos. Deixa Deus trabalhar. Mudança total e completa. Ei, nós temos que fazer discípulos, conforme nos ensina as Escrituras. Nós precisamos levar a verdade de Jesus aos quatro cantos desta terra. Se a pessoa que é a terra for receptível, a palavra de Deus, que é a semente, vai encontrar repouso. E ali brotará uma grande árvore frondosa, que acarretará frutos dignos de arrependimento, temor a Deus, regeneração, viver em novidade de vida, nascermos de novo. Hoje, o cristianismo está sendo banalizado. Estão trazendo evangelhos que não têm respaldo, não tem base nenhuma nas Escrituras. O evangelho da prosperidade, por exemplo, não tem na palavra de Deus. Está aí, em larga escala. O evangelho das facilidades que nós vemos pelas plataformas, onde não tem mais renúncia, não tem mais que negar a si mesmo. A pessoa vive do jeito que quer. Não tem respaldo, não tem base nenhuma nas Escrituras. O evangelho gospel que nós temos por aí está em larga escala pelas plataformas. Não tem base, não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Existe o evangelho light, o evangelho diet, e por aí vai. Sempre que diz as Escrituras, se alguém trouxer um outro evangelho, se até mesmo descer um anjo do céu com um outro evangelho, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, pois nós já temos a palavra do Deus vivo. Nós já temos as santas Escrituras. Aqui já se faz o necessário para qualquer pessoa ser liberto, convertido, batizado com o Espírito Santo e morar no céu. Não precisamos de mais nada. Repudie. Tira da sua vida. Não pertence ao Senhor. Já disse aqui algumas vezes e volto a frisar. Falo de mim agora. Eu não estou preso a religiões. Eu não estou preso a homens. Você precisa ter um vínculo com Deus. Uma intimidade, uma comunhão com Deus. Um propósito, projeto, aliança com o Todo-Poderoso. Isso é um diferencial. Isso é um divisor de águas. Porque quando você está preso a religiões, pode ter dogmas, heresias. Muitas das vezes você está preso a um clero. Aqui tem que ser assim. Mas na palavra está escrito que é assim? Olha, não está. Perceba, é uma religião. A palavra religião significa religar. Quando você usa uma religião para te ligar a Deus Pai Todo-Poderoso, você está refutando o sacrifício de Cristo lá na cruz do madeiro. Então tome cuidado com as religiões, seitas, heresias, dogmas. Nós precisamos de Jesus. Precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos fazer discípulos em nome de Jesus. O nosso vínculo é com Jesus. Sempre Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Deus Pai Todo-Poderoso se não for por intermédio da pessoa de Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Então você pensa, pastor Francisco, então eu não vou para a igreja. Vá para a igreja sim. Eu vou para a igreja. Procura a igreja que prega a verdade. Procura a igreja que faz menção das leis de Deus, que confronta o pecado e a perdição, e todavia ama o pecador. Nós temos que congregar, nós precisamos nos ajuntar para adorar a Deus, ouvir a palavra do Senhor. Não estou pregando contra nenhuma denominação, clero, religioso, nada desse tipo. Estou te dando uma letra. Eu estou te dando uma caminhada da parte de Deus. O profeta Daniel. Olha, meu tempo já se foi. O profeta Daniel, ele se encontrava na Babilônia. Tinha todo tipo de religião. Todo tipo de engano se fazia na grande Babilônia. O nome Babilônia já significa confusão. Mas todavia o profeta Daniel não se contaminava, querido ouvinte da palavra. Ele não se sujava com aquilo ali. Ele é um espelho para mim e para você. Precisamos ser remanescentes. Amém? Eu vou fazer a segunda oração. O meu tempo já se foi. A pregação está boa. Interessante. Louvado seja Deus. Vamos fazer a segunda oração. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Pai, vai agora tirando todo o mal da nossa vida. Tudo aquilo que o inimigo planejou, arquitetou, manietou, perca as forças agora. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. Toda a mentira do inimigo, todo o engano, saia em nome de Jesus, o Cristo. Pai, peço que o Senhor esteja curando os enfermos, doentes. Esses que estão muitas das vezes para morrer, estão vivos ainda em função dos aparelhos, lá na UTI, na CTI. Esse irmão que muitas vezes se faz aí, fazendo todo tipo de remédio e não obtém a cura, sequer uma melhora. Toda doença saia em nome de Jesus, o Cristo. Pai, vai restaurando a vida sentimental, conjugal e familiar. Deus vai abrindo agora portas de emprego. Vai agora, Pai, ajudando esse comerciante, esse microempresário. Pai, essa pessoa está precisando de um alvará, de uma pensão, de uma aposentadoria, está batalhando pelaquela questão civil, está lutando, ó Deus, muitas das vezes por aquela situação trabalhista. Vai agora deliberando, vai aí decretando, enjuizando, assina no memorial celestial a vitória desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Ora também, pelo Teu poder, Jesus, pela Tua unção, quebrando, desmantelando toda a obra de feitiçaria, de bruxaria, toda inveja, ciúme, olho gordo. Se alguém em nosso meio está sendo vítima, algo foi canalizado por esta pessoa, para prejudicar mesmo, seja agora quebrado todo mal, seja agora repudiado todo mal se existir em nossas vidas, ou na vida dos nossos familiares, saia em nome de Jesus, o Cristo. Assim agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Compartilhe, amém, esses vídeos, essas pregações. É de Deus. Peço que você esteja aí se inscrevendo no canal do Pastor Francisco. Deixe seu joinha, deixe seu gostei. Amém. Isso é importante para o crescimento e a abrangência dos vídeos. Amém. Pode deixar os pedidos de oração. Faço recolhendo pelas plataformas. Amém. Quero agradecer você que me acompanha pelas plataformas, sua presença é importante, enriquece a live, você compartilha, você gosta da verdade, você se enche de Jesus e você só tem a ganhar com esse Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu tempo já se foi, querido ouvinte da palavra. Amém? Deus abençoe a cada um. Amém?